Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como foi o seu dia? Passou o dia tranquilo? Passou o dia na bênção? E o principal, passou na presença do Senhor? Glória a Deus. Que possamos buscar, né, irmãos, por essa presença doce. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos do teu poder, oh glória, que essa presença, que essa doce presença possa vir sobre nós e possa nos encher com o poder do Espírito Santo, aleluia. E falando em poder, né, irmãos? Atos é poder, é o Espírito Santo, é a descida do Espírito Santo ainda hoje. Batiza com o Espírito Santo. Você crê? Me fala aqui se você crê. Eu, irmãos, estou começando a orar para que você aí possa ter experiência, possa ser batizado com o Espírito Santo, possa ser batizada com o Espírito Santo, para que você venha receber um renovo da parte do Senhor, sabe? Vai ser tremendo, vai ser lindo, irmãos, sabe? Que o Senhor possa operar em nosso meio. Para você que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando o livro de Atos. Atos vai falar sobre o nascimento e o crescimento da igreja, vai falar da trajetória dos discípulos ali, sem a presença física de Jesus, porque Jesus havia morrido, ressuscitado e depois foi para o céu, mas tem a presença forte do Espírito Santo e vai ser lindo. Fique conosco, coloque o propósito em seu coração de ficar firme aqui. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo, tá bom? Não se esqueça, nós precisamos que você curte aqui todos os vídeos, que você venha curtir, comentar um amém, deixar seu joinha, porque assim a plataforma entende que o conteúdo não te ofendeu, tá bom? Que o conteúdo foi bom para você, aí ele nos libera para mais vidas, tá? Vamos lá então, que Deus te abençoe. E hoje, aqui em Atos capítulo 2, nós vamos ver sobre a descida do Espírito Santo. Oh glória! Vocês se lembram que ontem no capítulo 1, Jesus tinha dito para os discípulos: ficai em Jerusalém, fiquem quietinhos aí, até que do alto sejais revestidos do poder, não é? Eles não podiam ir fazer a obra, fazer a missão sem esse revestimento. E nas nossas vidas, meus irmãos, não é diferente não, tá? Não é diferente. Quer fazer a obra do Senhor? Quer fazer o ID? Quer falar? Quer orar para as pessoas? Quer interceder? Se revista. Nós precisamos de revestimento. Eu sempre peço às irmãs que nos acompanham aqui que orem por mim, que orem por minha família, porque nós estamos aqui neste trabalho, de certa forma, fazer o ID, né? Lá no Instagram, estamos orando pelas pessoas, aqui, compartilhando a palavra. O inimigo, ele não gosta. O inimigo, ele se levanta contra essas pessoas. Então, é necessário estarmos revestidos, estarmos em oração, vigilância, jejum. Não pode chegar aqui de qualquer jeito, irmãos. Não. Nós temos que nos consagrar para essa obra. E Jesus orientou os discípulos nesse sentido. Olha o cuidado de Jesus, a preocupação com os discípulos. Ficai em Jerusalém, hein? Não sai daí não, até que do alto sejais revestidos. Por quê? Porque o mundo espiritual, irmãos, existe, né? Tem aquele ditado, não mexer com vara curta, não tem? Você não pode mexer no mundo espiritual com vara curta, não. Tem que estar revestido de oração, de jejum e do Espírito Santo. Tem que ter a unção do Espírito Santo. Então ele falou, fica aí, não sai daí não, até que sejais revestido. E aqui no capítulo, e eles obedeceram, né? Você vai ver, nós terminamos ontem o capítulo 1 vendo que eles estavam em oração, em fervente oração, constantemente oração, unidos ali.
esperando o tal do revestimento. Eles não sabiam como seria esse revestimento, né? Às vezes os discípulos estavam se perguntando: que revestimento? Como que vai ser? Vai ser uma capa? Como que vai ser? E aqui no capítulo 2 vai ocorrer a descida do Espírito Santo. Irmãos, vamos ler? Porque é lindo, tem que ler. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Oh, aleluia! E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, oh glória, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um, irmãos, começou a falar em línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vamos continuar lendo? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Naquele dia do Pentecostes, irmãos, todas as pessoas estavam lá, de toda a terra. Olha aqui, ó, de todas as nações que estão debaixo do céu. Tinha um de cada nação estava lá como se fosse representando sua nação. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. E eles começavam a se perguntar: irmãos, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ninguém estava entendendo nada. Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, ninguém estava entendendo. E o versículo 11 diz: e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Aleluia, glória. O batismo estava descendo ali o Espírito Santo, e o objetivo é qual? Falar da grandeza de Deus, é engrandecer o nome do Senhor, era revestir ali os discípulos, revestir as pessoas que criam no Senhor. Versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Oh, glória! O que quer dizer isso? O que significa isso? Mas outros também murmuravam e diziam: estão bêbados, estão cheios de mostos, né? Que é isso? Sempre vão ter os críticos, né, irmãos? Em qualquer lugar, sempre terão aqueles críticos, sempre. Irmãos, e diante da crítica, diante de alguns dizendo que eles estavam bêbados, Deus levantou quem ali? Levantou Pedro para fazer um discurso, para defender, né, aquele momento, para fazer um discurso, irmãos, excepcional, onde 3.000 almas se lançaram aos pés do Senhor. Oh, glória! E Pedro, que em outro momento era um discípulo, né, aos pés de Jesus, aquele discípulo, né, meio que sanguíneo. Agora Pedro estava cheio do Espírito Santo. Agora Pedro não era mais aquele discípulozinho. Pedro, irmãos, estava cheio de autoridade. Olha a fala de Pedro. Eu queria poder... Vamos ler tudo aqui, irmãos. Eu tenho que ler. Olha Pedro falando, irmãos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz, olha quanta autoridade e unção, e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais,
sendo esta a terceira hora do dia. Nessa hora, Pedro traz o que está escrito lá no Velho Testamento, no livro de Joel. Olha o que Pedro diz. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o que está escrito: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Pedro estava dizendo aqui, olha, isso é cumprimento lá do Velho Testamento. O profeta Joel, que nós acreditamos, que nós conhecemos, havia dito que nos últimos dias iria derramar o Espírito Santo. Irmãos, como que a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, ela sim, irmãos, ela se encaixa. Sabe, tem toda uma sintonia, ela é toda amarradinha, nada tá por acaso. E ele continua dizendo aqui no versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. Aí aqui, irmãos, Pedro já começa a falar sobre Jesus. Ele falou do Velho Testamento, falou do profeta Joel, porque as pessoas conheciam lá o Velho Testamento, eles respeitavam os profetas, eles conheciam essa palavra de Joel, mas não sabiam que estava ali se cumprindo. E depois que ele falou de Joel, que ele falou que aquilo era cumprimento lá do Velho Testamento, ele veio falando de Jesus. Olha o que ele fala aqui, irmãos, aqui ó, a Jesus, versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e matastes pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Oh glória! Pedro começou a dizer, não tem esse Jesus a qual vocês crucificaram? Ele ressuscitou. A morte não conseguiu deter. Ele é Senhor. E ele continua dizendo sobre Davi, irmãos, que Davi já havia falado também de Jesus. Ele estava pregando ali, irmãos, confirmando tudo que já havia acontecido. E ele diz, sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Oh glória! Versículo 33, irmãos. De sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, o Espírito Santo. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez
Senhor e Cristo. Oh, glória! Irmãos, eu imagino a unção, a autoridade e o poder em que Pedro estava falando ali essas palavras. Sabe, irmãos, aquela autoridade que só vem do Senhor. Eu acho que todo mundo estava ali se arrepiando ao ouvir. E olha o que aconteceu depois. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória! Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Glória a Deus, irmãos. E a pregação ainda hoje é a mesma. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Não adianta você apenas ter remorso, sabe? Ai, que arrependimento, e depois voltar e fazer o errado. Não, é necessário deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Irmãos, e depois dessa palavra aqui de Pedro, veja o que aconteceu, hein? E com versículo 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, irmãos. Misericórdia! Quase 3.000 almas foram ali batizadas, entregues ao Senhor Jesus, depois desse discurso cheio de poder aqui, Pedro, usado por Deus. Isso não é bênção? Oh, glória! Já finalizando aqui Atos capítulo 2, olha como que termina. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha a igreja aqui nascendo, né? Todos os que criam estavam juntos. Se eu creio, você crê, vamos andar juntos. Porque não tem como trevas andar com a luz, irmãos. Não tem como. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E olha que lindo. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E finaliza o capítulo 2, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, glória! E assim, irmãos, a igreja do Senhor foi crescendo. Assim foi engateando a igreja que é tão forte, a igreja, irmãos, que é o tempo. Glória a Deus, ovelhinhas, chegamos no final do capítulo 2 de Atos e eu espero que em nome de Jesus, de alguma forma, o Senhor tenha falado com você, que você tenha entendido, e eu quero orar agora. Vamos orar comigo? Pedindo ao Senhor renovo, batismo com o Espírito Santo para quem não é batizado. Ore comigo com fé, ore crendo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa e nós podemos receber essa promessa. O Senhor me batizou, irmãos, eu ainda era novinha, adolescente lá no início, e eu sei que ainda hoje Ele batiza. É importante ter essa experiência com o Senhor, é importante ser revestido com o Espírito Santo. Ele ainda, irmãos, está entre nós. Vamos buscar. Eu vou orar agora e eu peço para que você também ore comigo, se concentre e dê glória ao Senhor. Abra sua boca e glorifique ao Senhor, dá glória.
Fique dando glória, 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 glória. Porque quando você dá glória, você reconhece que Ele é Deus, você reconhece que Ele é soberano, você reconhece que Ele tem poder, você reconhece que você é pequenininho e que Ele é soberano, que Ele é grande. Então envia a glória para cima, que a glória dele vai descer sobre você. Vamos continuar orando, irmãos, e Ele vai... Glória a Deus, aleluia. Senhor, me coloco diante da Tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoe nossas falhas. Tenha misericórdia de nós. Nos lave, Senhor. Nesta hora, Pai, acabamos de ler aqui em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Deus, nós cremos que essa promessa ainda é para os dias de hoje. Nós cremos que o Senhor ainda batiza. E neste momento, por sua infinita misericórdia, eu venho clamar ao Senhor. Que o seu Espírito Santo venha descer e venha batizar vidas aqui neste momento. Olha, Senhor, para essa pessoa que está clamando. Senhor, desça sobre ela o teu Espírito Santo e batiza, Senhor. Manifeste o teu poder, Senhor, manifeste a tua glória em nosso meio. Não porque nós merecemos, Senhor, mas por tua infinita misericórdia te suplico. Senhor, batiza, batiza, traz o renovo, Pai. Renova a vida, Senhor. Nós te clamamos, batiza, tu és o mesmo Deus, Pai. Oh, glória, nós te glorificamos porque reconhecemos que tu és o Senhor, reconhecemos que tu és o Deus soberano. Batiza, Pai, o que nós te pedimos em o nome de Jesus.